Estamos hoje aqui no programa Viver é Melhor, falando sobre inchaço, um problema que atinge todo mundo em algum momento da vida, mas muitas pessoas sofrem com isso durante muito tempo seguido. Será que é normal? Nós estamos falando sobre este assunto hoje com o Dr. Celso Bregalda, cirurgião vascular, que está tirando as nossas dúvidas. E a gente vai agora entender por que é que o meu corpo incha. Você já se perguntou isso? Vamos responder agora. Por que o corpo incha? Existem mecanismos muito sofisticados para manter o equilíbrio dos líquidos no corpo. Pouco mais de 2/3 dele é composto por água. Desequilíbrios nesses mecanismos, tais como variações de pressão sanguínea, quantidade de proteínas no sangue, quantidade de sais disponíveis no corpo, ação da força da gravidade, sedentarismo, entre outros fatores, podem favorecer o aparecimento do edema. São diversos os fatores, mas antes, como é que acontece esse processo de equilíbrio dos líquidos no nosso corpo? Então, nós temos proteínas, os tecidos, na verdade, pensa numa esponja ou num papel de, aqueles Perfex, aquele papel que absorve. Então, um tecido, de maneira geral, ele tem tendência a absorver líquido. E mas por que o líquido fica no sangue? Porque tem o tecido, que são as células hematopoéticas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as proteínas, os sais. Então, isso segura o sangue no vaso. E também tem o tecido. Então, existe um equilíbrio, como foi dito na definição, bem sofisticado. Esse equilíbrio de tecido. Então, quando há um desequilíbrio, por exemplo, anemia, diminuição de proteínas no sangue, aumento da pressão sanguínea, isso diminui a capacidade do sangue de segurar esse líquido nele, então o líquido extravasa, entendeu? Então, esse líquido não fica, aí ele extravasa para o organismo inteiro e é uma causa sistêmica, então a gente investiga uma causa sistêmica. Então, geralmente é o paciente que tem edema em qualquer lugar, então se dorme, acorda com o rosto inchado, as costas inchadas, fica em pé, esse líquido é móvel, diferente de um problema localizado, por exemplo, um paciente que tem edema só no braço, só numa perna, a gente tem que investigar uma causa local, você entendeu? Então, aí seria uma causa de aumento de pressão, mas coisa local. Então, a gente diferencia para começar a investigação. Então, são dois tipos, o sistêmico isso, e os localizados. E o local. Local geralmente está relacionado a algum problema vascular mesmo, como varizes, linfedema, que é a elefantíase, é um edema localizado. E o edema sistêmico, hipotireoidismo, causas inúmeras, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, hipotireoidismo, diminuição de proteínas, fazem acumular líquido no organismo. E aí o líquido é igual um copo de água, você virar, a água vai sempre ficar para baixo. Se a gente ficar com a perna para baixo, vai ficar sempre acumulando na perna, então se confunde muito com o problema vascular. A gente tem que diferenciar, porque o tratamento é totalmente diferente. O inchaço é um sintoma, então, de uma doença cardiovascular, por exemplo? Exatamente, pode ser sintoma. Porque o que acontece? Por exemplo, no coração, um exemplo. O coração, se está com uma insuficiência cardíaca, ele não bombeia o sangue adequadamente. O sangue é como se fosse acumula para trás. E aí aumenta a pressão nas veias, extravasa. O hipotireoidismo, as células não trabalham direito, não absorve água, acumula o líquido no interstício. Insuficiência renal, o rim não elimina o líquido direito, o líquido acumula no organismo e extravasa também. Então, processos que dificultam o funcionamento normal do organismo, fazem acumular esse excesso de líquido, excesso de sal, pessoa que come muito sal, o sal faz com que esse líquido fique no vaso, quando vai para a extremidade extravase o líquido também. Então esses processos fazem a alteração de equilíbrio que faz com que extravase esse líquido. Os casos mais comuns são os locais ou sistêmicos? Geralmente são casos locais, causas vasculares. Assim, para um paciente jovem, um paciente em faixa ativa que não tem nenhuma doença, geralmente é causa local. O mesmo calor, por exemplo, é uma causa que eu estava esquecendo de falar. Por que incha? Por que incha? Porque há uma vasodilatação. Os membros funcionam como se fosse o radiador do organismo. O radiador do carro, para que serve? Para esfriar. Então, quando está muito calor, vai mais sangue para a extremidade para esfriar o sangue. Quando está frio, é o contrário. Por isso que a gente fica com a mão branca, vasoconstrita. Por quê? Porque vai menos sangue, senão a gente perde muito calor. Então, como vai mais sangue para a extremidade, o vaso está dilatado, extravasa mais líquido. Então, no calor também, as pessoas notam que fica inchado também a perna no calor, principalmente perna, porque a gente fala muito porque a gente fica em pé com a perna para baixo. Então, existem várias causas. De maneira geral, são causas mais locais e sistêmicas leves, por exemplo, calor, menstruação, que não são doenças, que às vezes a pessoa chega muito preocupada, eu tô com uma doença, tá inchando a minha perna, você vai ver, é a variação normal da época menstrual, ou por causa do calor, temperatura, sedentarismo, fica muito tempo parada,
trabalhando horas e horas no computador com a perna para baixo. Vai, né, inchar um pouquinho, não pode inchar muito, mas vai inchar também. Então, são causas sistêmicas e locais, mas causas leves. A maioria das vezes que a gente investiga não é nenhum problema grave de saúde, entendeu? Então, o inchaço pode ser passageiro? Pode. E pode ser crônico também? Pode ser crônico, principalmente em doenças físicas específicas vasculares, por exemplo, varizes e o edema linfático. Porque a varize, enquanto não se trata as varizes, o edema vai estar lá. E também o edema linfático, o linfedema. Enquanto tiver a doença linfática, a gente não tratar, também vai ficar esse edema. E aí pode ser crônico. A pessoa tem pacientes que ficam a vida inteira com inchaço, se não tratado adequadamente. A importância, então, de dar atenção a esses sinais e procurar uma explicação. Não achar que é tudo normal, é assim mesmo, estou ficando velho, não é bem assim, não. O senhor falou sobre que acontece na maioria das vezes nas pernas, por questão de gravidade mesmo. Mas o inchaço acontece em qualquer parte do corpo? Pode acontecer em qualquer parte. Tanto que as pessoas que têm inchaço, por exemplo, causas cardíacas, causas renais, geralmente elas pode ter, por exemplo, o edema pulmonar. Já ouviu falar de edema pulmonar? Que é um inchaço do pulmão. Então, a pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, às vezes tem que acordar à noite com falta de ar, ou aí vai no banheiro, urinar, melhora um pouco. Então, é um edema generalizado, inclusive de outros órgãos, entendeu? É que a gente vê na pele, nos membros, na mão, exatamente. Mas o edema pode acontecer em qualquer lugar do organismo. Quando é sistêmico, ele é variável com a posição. Então, você dorme. Quando acorda, está muito inchado, com o olho super fechadinho, com a mão inchada. Aí fica em pé, vai desinchando o rosto, o líquido vai se acumulando no membro, entendeu? Então, esse edema já justifica uma investigação mais apurada, de causas cardíacas. Agora, tem paciente que fala, não, é só minha perna. Então, você vai investigar alguma coisa mais local. Ah, não incha, não varia, não. É mais a perna, quando acorda de manhã tá melhor, durante o dia também. Então, você vai investigar mais uma coisa local, entendeu? Mas acaba que o edema, geralmente, o paciente às vezes não caracteriza adequadamente, a gente investiga tudo. Começa com a parte laboratorial, os exames, mas também local ao mesmo tempo, para achar o diagnóstico mais rápido, entendeu? Uma dúvida rápida, o senhor falou sobre acordar muito inchado. Isso. E todo mundo acorda um pouco inchado. Um pouco, né? Um pouco é normal. Um pouco é normal. Agora, um pouco é que assim, o rostinho inchado. Agora, o olho que você não conseguir abrir o olho, a mão super inchada, de não conseguir tirar anel ou não, isso aí já tem que procurar assistência. Agora, um pouquinho é normal, exatamente. O quanto é normal, a pessoa mesmo sabe, porque a pessoa viveu a vida inteira, ela sabe que, a gente sabe quanto que a gente incha, porque chega de manhã, olha no espelho, você já está um pouquinho inchado, mas aí, vamos supor, você chega um dia, você acorda, você está com o olho que você não consegue abrir, fala, opa, aconteceu alguma coisa. Então, o pouquinho, a gente mesmo já tem essa noção. Agora, se você vê uma coisa diferente, tem que investigar a causa, porque pode ter alguma doença de base. Alguns medicamentos também são muito conhecidos por causar inchaço. Quais são eles e por que eles incham? Geralmente, existem alguns medicamentos que são ricos em sais na sua própria composição, porque o sal, como eu falei, é um mecanismo. Então, tem sais de cloreto, né, que imbuídos no medicamento, por exemplo, anti-inflamatórios. Os corticoides. Corticoides. Então, são mecanismos diferentes. Por exemplo, o anti-inflamatório é mais pelo mecanismo do sal mesmo que acumula no organismo. O corticoide, ele já tem um efeito hormonal. Ele interfere no eixo que chama renina, angiotensina, aldosterona, que é um eixo de uma substância que é diurética. Então, ele interfere nesse medicamento, a pessoa incha e ganha peso também. Ele interfere com o mecanismo de insulina. Então, na verdade, não é só inchaço. Existem medicamentos hipotensores, por exemplo, bloqueadores de canais de cálcio, que fazem então uma vasodilatação e com essa vasodilatação faz ter edema também. Então, geralmente são esse tipo de medicamento. Então, são os corticoides, anti-inflamatórios, geral mais comum, né? Então, o paciente vem com edema, a gente já pergunta principalmente de corticoide, o anti-inflamatórios mesmo não hormonais, né, que o corticoide é um hormonal, e hipotensores como bloqueadores de canais de cálcio, verapamil e outras substâncias. Mas esses causam inchaço momentâneo, enquanto está usando o remédio. Exatamente. Aí, a partir do momento que você suspende o remédio, a pessoa volta ao normal. Por isso que a gente tem que investigar, senão a gente fica investigando uma outra causa, e a pessoa às vezes esquece de falar, tomando um remedinho de pressão, e você fica lá investigando outra causa, a hora que para o remédio, exatamente, se reequilibra e a pessoa volta ao normal. Como é que descobre qual é o fator? É pesquisa mesmo? É uma pesquisa às vezes exaustiva. A gente começa com o exame clínico, o paciente chega, você examina tudo, vê a característica do edema, né? Às vezes pela característica, por exemplo, no membro inferior. O linfedema, que é elefantíase, tem uma característica mais específica de acometer muito o pé e não a perna, entendeu? Então o pé fica super inchadinho que você não consegue nem fazer essa dobra de preensão na pele do pé. Já o edema venoso geralmente poupa o pé.
entendeu? Então, mais na perna, na panturrilha. Então, com algumas características do exame físico, você já vai diferenciando um pouco. E também do exame clínico, assim, tá inchado o braço, tá inchado, às vezes, o tórax, as costas, que fica deitado, você consegue ver, você já vê mais ou menos uma causa sistêmica, queixas, por exemplo, falta de ar, cansaço, sugere talvez uma causa cardíaca, uma ascite, o paciente que tem uma insuficiência hepática, que fica aquela barriga, com a barriga d'água, popularmente conhecida, uma causa hepática, por exemplo, diminuição de proteínas do sangue, causa renal, indo muitas vezes no banheiro, indo pouco, às vezes, não está urinando, então você já sugere. Então, na história clínica você já dá uma diferenciada, mas o diagnóstico definitivo geralmente é laboratorial e no exame vascular mesmo, com aquele ultrassom Doppler. Então, o diagnóstico, quando é muito inespecífico, acaba sendo mais demorado e complicado. Mas, de maneira geral, a gente sempre acha a causa. E a gente vai continuar falando daqui a pouquinho no próximo bloco sobre como reconhecer o inchaço, como é que ele se apresenta. E em casa mesmo a gente já começa a desconfiar. Mas antes, vamos pensar um pouquinho de como os nossos hábitos interferem nisso. O senhor já falou sobre as doenças, os medicamentos, mas já falou também um pouco sobre sedentarismo, por exemplo. A alimentação a gente deixa mais para frente. Nós teremos um bloco só para falar de alimentação. Sedentarismo é um fator de risco? Tanto pela posição, porque, por exemplo, no membro inferior, o que faz ter o retorno venoso adequado? A movimentação. A gente tem um coração no peito que empurra o sangue para a extremidade. Qual que é o coração da extremidade? A panturrilha. Então, se você ficar parado e não movimentar a panturrilha, não tem um retorno venoso adequado, vai inchar. E, além disso, o sedentarismo traz outros problemas associados. A falta de condicionamento muscular, que dificulta, e a obesidade, que também é um fator de risco. Se você está sedentário, você não está fazendo exercício. Não está fazendo exercício e continua comendo, vai ganhar peso. Também sobrecarrega a circulação da perna. Então, às vezes, uma dúvida muito comum dos pacientes chega no consultório e fala, eu ando pouco, eu subo muito, pelo contrário, eu subo escada. Isso dá problema? Não. Subir escada, você está exercitando, é bom. A pior coisa que tem é ficar sentado. Exatamente. Então, no meu emprego eu subo escada o tempo todo. Ótimo, continue assim, fazendo exercício, que isso ajuda. O condicionamento, perder peso e fortalecer a panturrilha. É verdade que o cansaço físico causa inchaço? Na verdade, não o cansaço, mas a falta de condicionamento. Se a pessoa está cansada, o cansaço é um ciclo vicioso. A pessoa faz menos exercício, fica com menos tolerância a fazer exercício, então fica mais cansada. Aí faz menos ainda, porque está cansado, então gera um ciclo vicioso que acaba por perder massa muscular, perder condicionamento, ficar muito parada, com a perna para baixo, vai inchar a perna. A gente tem aqui duas perguntas para responder dos nossos telespectadores. Você que nos assiste pode fazer o mesmo. Ana Clara Ribeiro, de São José dos Campos, São Paulo. Ana Clara, obrigada pela dúvida que você mandou para a gente. Ela conta que o pai dela teve leucemia e antes do diagnóstico, ele estava com as mãos e os pés inchados. Qual a relação do inchaço com esse câncer? Porque o câncer, na verdade, é um câncer do sistema hematopoético. Então, ele é um tumor que fica dentro da medula e impede a proliferação de células normais. Então, geralmente, o paciente, apesar de ter uma linhagem de células produzidas em mais, as outras ficam prejudicadas. Então, o paciente acaba ficando com anemia, diminuição de plaqueta, aí fica com mal-estar geral, não come, diminui proteína. Então, aí tudo isso faz com que a força, né, do sangue de segurar o líquido dentro dele, ele se perca essa força, aí extravasa o líquido para a extremidade. Então, o paciente, uma das causas, são várias causas associadas que causam esse edema. É a dificuldade tipo de manutenção. Manutenção de ingesta alimentar. O paciente está mal, o câncer gera uma certa inapetência, né? A pessoa não come. Aí não come, não diminui proteína, fica com anemia. Aí o líquido extravasa, desequilibra essas forças né, de controle do edema. O Fernando Gomes, de São Paulo, capital. Olá, Fernando, obrigada pela participação. Pergunta se doenças reumatológicas como artrite podem ter o inchaço como sintoma. Pode ter um inchaço localizado. Então, por exemplo, a artrite no joelho, o paciente vai ter um inchaço no joelho, não vai ter um inchaço sistêmico. A artrite, todo processo inflamatório causa um inchaço local. Por exemplo, se a pessoa está com inflamação da garganta, fica até rouca porque inchou a via respiratória. O inchaço de qualquer região, uma inflamação de qualquer região gera uma inflamação local. Por exemplo, uma artrite de cotovelo, vai inchar o cotovelo. Se a pessoa tem uma artrite do cotovelo, não vai inchar a perna pela artrite. Então tem que investigar outra causa. Eu tenho artrite no cotovelo, mas está inchando a perna, não é pela artrite do coisa. Então, geralmente, o inchaço é local. A gente vai continuar respondendo as suas perguntas, amigo telespectador, daqui a pouquinho depois do intervalo. Vamos saber também como reconhecer o inchaço, como fazer, então, esse diagnóstico em casa. Será que a gente já consegue identificar? Falaremos sobre isso já, contando com a sua audiência e sua participação. Ligue pra gente, 0310 07 940. Rápido intervalo e voltamos já.